Em 1901, mergulhadores gregos vasculhavam os destroços de um antigo navio afundado no mar Egeu, próximo à pequena ilha de Anticítera. Entre estátuas, moedas e fragmentos de cerâmica, encontraram algo que, à primeira vista, parecia apenas um bloco de bronze corroído pelo tempo. Mas o que estava escondido ali dentro desafiaria tudo o que sabíamos sobre a história da ciência. O objeto, agora conhecido como a máquina de Anticítera, foi apelidado por muitos de o primeiro computador da história. Mas como uma tecnologia tão avançada poderia existir mais de 2000 anos atrás? E, mais importante, quem a construiu e por quê? Hoje, no Codex Mysterium, vamos mergulhar no mistério da máquina de Anticítera, um enigma real que ainda intriga arqueólogos, engenheiros e teóricos do mundo todo. A máquina de Anticítera foi encontrada a uma profundidade de cerca de 45 metros, junto aos restos de um navio romano que teria naufragado entre os anos 70 e 60 a.C. Mas o que chamou a atenção não foi sua beleza, nem sua idade, mas sim sua complexidade. Por décadas, os fragmentos foram ignorados. Até que, nos anos 50, o arqueólogo Derek Sola Price iniciou uma investigação detalhada do artefato. Com o auxílio de radiografias, ele revelou que estava escondido sob séculos de ferrugem, um intrincado sistema de engrenagens de bronze, com precisão milimétrica. O objeto não era decorativo, era funcional, um mecanismo calculado com exatidão. Com o tempo, estudiosos descobriram que a máquina era capaz de prever posições astronômicas, fases da Lua, eclipses e até ciclos planetários, com uma precisão inacreditável para sua época. Era, literalmente, um computador analógico da antiguidade. Mas como algo tão avançado poderia ter sido construído há mais de 2000 anos? Para se ter uma ideia, os mecanismos com engrenagens de complexidade comparável só reapareceriam no mundo ocidental mais de 1000 anos depois, durante o Renascimento, com os relógios astronômicos. Isso abriu espaço para várias perguntas. Será que os gregos antigos possuíam uma ciência muito mais avançada do que acreditamos? Ou será que a máquina era um conhecimento isolado, vindo de uma fonte ainda mais antiga e esquecida? A máquina, originalmente, possuía dezenas de engrenagens interligadas, algumas delas com dentes triangulares feitos à mão, perfeitamente encaixados. Os pesquisadores conseguiram reconstruir boa parte do seu funcionamento. Graças a técnicas modernas de tomografia 3D e modelagem digital, ela era operada por meio de uma manivela lateral. Quando girada, o sistema movia diversos discos e ponteiros que exibiam a posição do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos na época. Um dos mostradores indicava as fases da Lua com base em um sofisticado cálculo de sua órbita elíptica, levando em conta a variação de velocidade em diferentes pontos. Outro disco previa eclipses com base nos chamados ciclos de Saros, algo que exige anos de observação astronômica contínua. Isso não era apenas uma ferramenta para a navegação. Era um instrumento científico, filosófico, talvez até espiritual. Mas o mais perturbador não é o que a máquina faz, é o que ela implica. Se os gregos possuíam esse tipo de tecnologia, por que não há registros de outras máquinas similares? Por que esse conhecimento não se espalhou? E por que ele desapareceu? Alguns historiadores acreditam que a máquina de Anticítera era uma peça única, construída por um pequeno grupo de eruditos que dominava técnicas já perdidas em sua época. Outros acreditam que poderia haver mais exemplares, destruídos por guerras, incêndios e pelo colapso cultural que se seguiu à queda da Grécia clássica. Há ainda quem vá mais longe. Alguns teóricos sugerem que esse conhecimento teria vindo de uma civilização anterior, muito mais avançada, perdida no tempo menos como Atlântida ou alguma cultura pré-diluviana. E outros, claro, não descartam a hipótese de influência externa, talvez até de origem não terrestre.
Mas mesmo sem recorrer ao extraordinário, a existência da máquina já é, por si só, algo extraordinário. Curiosamente, o próprio navio onde a máquina foi encontrada parece ter sido uma embarcação de luxo, possivelmente destinada a transportar artefatos valiosos de volta a Roma. Entre as estátuas e joias encontradas, havia obras de arte gregas e egípcias, o que indica que o navio vinha carregado de objetos considerados de grande importância. A presença da máquina nesse contexto sugere que ela era valiosa não apenas como instrumento científico, mas talvez como um objeto de culto, ou até de poder político. Alguns sugerem que poderia ter sido um presente para um imperador ou uma peça pertencente a uma escola de mistérios, talvez ligada a filósofos como Pitágoras ou Arquimedes. E aqui entra mais um detalhe curioso. Muitos acreditam que a máquina pode ter sido construída na ilha de Rhodes, onde existia uma tradição de engenharia avançada. Lá viveu Posidônio, um filósofo e astrônomo que acreditava na harmonia matemática do universo, uma ideia muito próxima da função da máquina. Outros sugerem que o criador pode ter sido Hiparco de Niceia, considerado o pai da astronomia, que viveu pouco antes do naufrágio e desenvolveu modelos matemáticos do movimento lunar semelhantes aos usados no mecanismo. Mas até hoje, nenhum nome pode ser confirmado com certeza. A máquina de Anticítera permanece como um fóssil tecnológico, uma peça que não se encaixa. Ela mostra que o passado pode ter sido muito mais complexo e muito mais avançado do que os livros de história nos fazem acreditar. E talvez seja apenas a ponta de um iceberg esquecido sob o peso dos séculos. Se uma máquina tão precisa pôde surgir na Grécia Antiga, quantos outros mistérios ainda estão escondidos nas profundezas do mar, sob camadas de terra ou enterrados na própria história que insistimos em não rever? Este foi mais um mergulho profundo do Codex Mysterium. Se você gosta de explorar o que a história esqueceu ou o que a ciência evita discutir, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca respostas além do óbvio. A máquina de Anticítera é real, o mistério também. Até a próxima revelação.